Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui a pedido de alunos e colegas que sempre me pediram um tutorial sobre como criar os planos de fundo que eu costumo utilizar no Power BI. Tá? Eu não utilizo ferramentas externas, sou profissional Microsoft, então eu uso as soluções da Microsoft de tal modo que o que eu uso para criar os planos de fundo que são diferentes do usual, do comum, é o PowerPoint. Tá? Então é com ele que nós vamos trabalhar, é com ele que eu vou trabalhar aqui nessa aula com vocês. Para dar a introdução correta, vamos entender o que é que a gente de fato está fazendo. Nós estamos trabalhando pensando um plano de fundo para o Power BI, então vamos entender a área de trabalho do próprio Power BI em si. Como vocês estão vendo, eu já estou com um aqui em aberto, totalmente em branco, ok? Porque nosso objetivo aqui não é modelo de dados, é visual. Perfeito? Eu habilitei aqui as linhas de grade, inseri um visual para que elas fiquem visíveis e eu quero mostrar para vocês qual é o padrão da página do Power BI. Tá? Então aqui no menu formato, acessando aqui os dados da página nesse momento, a gente pode observar que por padrão ela obedece à convenção 16:9, ou seja, uma altura de 720 pixels por uma largura de 1280. Isso é o padrão, inclusive, para o slide do PowerPoint. São as medidas padrões HD que a gente fala, o padrão HD, padrão de alta definição. Tá? As linhas de grade, elas refletem como é dividida a área de trabalho em si do Power BI. A área de trabalho, a área de relatório do Power BI é essa dentro do limite pontilhado que eu estou circulando nesse momento. Tá? O que está fora é plano de fundo. Aqui é, na verdade, a área de trabalho onde a gente insere os visuais. Para cada ponto desses que você está vendo na tela nesse momento, nós temos aqui uma distância de 8 pixels. Perfeito? Tá? Então, entre cada pontinho desse, nós temos 8 pixels de distância. É esse o padrão que nós vamos utilizar. A minha tela é Full HD. Perfeito? Então ela tem uma definição de 1980 pixels por 1080. 1920 pixels por 1080, perdão. Pode acontecer da sua tela ser uma tela HD convencional, né? Que, se eu não me engano, é 1366 por 800, uma coisa assim. Perfeito? Em telas HD convencionais, o Power BI obedece um distanciamento de 16 pixels. Mas o Power BI ele é responsivo. Ele se adequa automaticamente sozinho na mudança de uma tela para outra. Então você não precisa necessariamente se preocupar com esse ponto, ok? O que eu vou mostrar aqui você adapta para a sua tela depois. Tudo que eu estiver falando em 8 pixels, você usa a medida de 16, que vai ficar tudo certinho, tá? Fica tranquilo em relação a isso. As medidas são essas, são as mesmas. Então nós vamos partir desse princípio para trabalhar aqui com o nosso PowerPoint. Eu vou abrir um PowerPoint em branco. Tirar aqui esse layout de título, vou deixar o layout em branco, vou tirar o zoom da tela aqui um pouquinho, para 80%, para que eu consiga enxergar. Então, reforçando, esse slide, a parte branca do PowerPoint, tem a mesma medida do próprio Power BI, da própria página do Power BI, ok? Reforço, você não é obrigado a trabalhar assim com o Power BI. Power BI lhe dá flexibilidade para criar o dimensionamento da sua tela como você quiser, na medida que você quiser, ok? Mas para efeito didático, aqui nesse vídeo nós vamos trabalhar dentro do padrão normal da ferramenta. Perfeito? Eu vou trazer para cá também a minha paleta de cores, para a gente poder trabalhar de forma um pouco mais assertiva. Vou tirar ela fora do slide, vou deixar ela de lado, porque o que eu quero é apenas extrair dela as cores. Então vamos lá. De que maneira que eu costumo trabalhar para criar essa parte de visualização? Eu vou criar esse fundo usando formas dentro do PowerPoint, tá? O recurso convencional. Então aqui, através do menu Página Inicial, vou buscar mais lá à direita, Grupo de Comandos Desenho e a paletinha de formas que está ali visível mesmo, não preciso acessar por outro lado. Vou criar aqui um retângulo, tá? E de volta aqui dentro do slide,
eu vou trazer, ou vou desenhar o meu retângulo da forma como eu quero. Bom, num primeiro momento eu quero que ele ocupe todo o meu slide. Então eu vou simplesmente, segurando as bordas dele, fazer com que ele ocupe toda a área do slide. Isso é muito simples, é um procedimento que eu acredito que todos vocês já saibam fazer. O próximo passo, eu vou trabalhar o colorido dele. Então, vou habilitar aqui com o botão direito o painel formatar forma, definir forma. Vou aumentar um pouquinho aqui a largura dele. O primeiro passo que eu vou trabalhar aqui é o colorido, tá? Então, eu quero um degradê em tom verde, por exemplo. Então, vou habilitar aqui o preenchimento de gradiente. Vou escolher da primeira coluna, o gradiente médio ênfase 1 é o terceiro de cima para baixo, tá? O terceiro padrão de cima para baixo. Vou deixar ele assim mesmo, do jeito que ele está. Só a cor que eu vou mudar. Vou clicar aqui no baldinho de cores, tá? Para habilitar o pincel, o conta-gotas. E com o conta-gotas agora eu vou vir aqui na minha paleta, vou pegar aqui a coluna. Um zoom para facilitar a visualização de vocês. Vou trabalhar com a coluna do tom verde, tá? O primeiro que eu vou adotar, que é o mais escuro, é o último lá embaixo daquela coluna, tá? Eu preciso tirar o zoom, senão ele vai pinçar a cor errada. Pinçada essa cor, eu vou clicar nesse agora do meio. Vou alterar a posição dele, que por padrão vem 48 para 50%. Quero ele bem centralizado. Vou clicar novamente no baldinho e buscar aqui o conta-gotas outra vez. E de baixo para cima vou pegar o segundo verde um pouco menos escuro, para fazer a parte mediana. E o último ponto de cor, o último grau do meu gradiente, vou habilitar novamente o balde, buscar o conta-gotas e vou buscar o primeiro lá de cima, a cor de destaque daquela coluna, né, o tom principal. Dessa forma, eu tenho o meu gradiente corretamente estabelecido e bastante uniforme, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para a linha. E mais tarde vocês vão entender o porquê. Então eu vou habilitar a linha de gradiente. Vou habilitar o mesmo padrão, idêntico, tá? E vou aplicar aqui as mesmas cores. Ok? Como se ela literalmente já fizesse parte mesmo do visual. Como eu disse mais à frente, vai ficar claro o motivo, tá? Bom, dessa forma eu já tenho, digamos assim, um fundo. Isso aqui já seria suficiente em alguns casos, tá? Para a gente deixar isso aqui um pouco mais sofisticado, eu vou criar um painel esquerdo, tá? Eu vou criar uma faixa esquerda em oposição a esse fundo, tá? Vai ser um painel de destaque. É um elemento muito comum quando a gente fala de interface de usuário, é bastante utilizado. Se vocês pesquisarem aí nos sites de referência, sites que trazem referências de layout principalmente, tá? Vocês vão ver muito esse formato, um painel esquerdo, ora mais largo, ora mais estreito, ora bastante discreto, ora mais acentuado, tanto faz. É comum isso. Normalmente esse painel tem por finalidade ou agrupar os controles, os comandos da interface, tá? Ou no caso nosso, estamos lidando aqui com páginas de relatório, né? Estamos falando de análise de dados aqui de páginas de relatório, esse painel também pode se destinar a agrupar os principais indicadores da nossa página de relatório. Como que eu faço isso? Da forma mais simples possível. Simplesmente eu vou clicar na minha forma, Ctrl C, Ctrl V para fazer uma cópia. E o que eu vou fazer agora é reduzir a largura dela. Eu não quero ela tão larga assim originalmente. Então eu vou acessar aqui no menu de definir a forma. Vou aqui na seção do tamanho. E em tamanho aqui eu vou alterar a largura. Eu quero 200 pixels apenas. Eu quero ela bem mais estreita do que ela é de fato. Para isso, eu fiz um post essa semana falando sobre esse tema aqui. É uma coisa muito comum que o PowerPoint sempre teve, sempre trouxe. Mas muita gente desconhece essa capacidade. Por padrão, o PowerPoint traz ali a unidade de medida em centímetros. E eu já vi muita gente buscar conversores no Google, tá? Para converter de centímetro para pixel. Isso não é necessário, tá? Não é obrigatório você fazer isso. Não que você não possa, mas não é obrigatório.
O PowerPoint, ele entende, ele faz a conversão automaticamente. Você só precisa saber digitar. Então, se eu quero 200, eu vou digitar 200 px. Px é a abreviação de pixel. Com a tecla Tab ou Enter, ele vai entender a minha digitação e faz automaticamente a conversão. Então, 200 pixels corresponde a 5,29 centímetros. Tirando o zoom da tela, para vocês verem de novo, vocês vão ver que o meu painel está aqui, ó, estreitinho, tá? Ele é bem menor do que o outro. Eu simplesmente vou girar para ele ficar no sentido inverso e vou posicionar ele aqui no lado esquerdo como eu queria. Basicamente, eu já tenho um painel simples, tá? Eu já tenho aqui um painel a contento para muitos trabalhos. Poderia pôr uma imagem de fundo, qualquer outra coisa, tá? Cairia bem. Eu posso fazer algo mais sofisticado. Então, eu vou duplicar esse slide, tá? E eu vou fazer algumas contas agora, dentro desse padrão de medidas que nós estamos falando, para me ajudar a criar esse padrão um pouco mais sofisticado, tá? Então, eu vou me recorrer aqui ao Excel. Eu tenho aqui as medidas padrão do nosso slide, então 720 de altura por 1280 de largura. Eu estou subtraindo de cada uma delas 16 pixels. Por que 16? Como eu expliquei para vocês lá na tela do Power BI, né, utilizando aqui as linhas de grade, eu tenho 8 pixels de distância entre cada um desses pontos. Então eu quero guardar 8 pixels de distância em cima, 8 embaixo. 8 à esquerda e 8 à direita. Eu quero dar uma área de respiro para os visuais. Eu não quero agora que o meu plano de fundo encoste nas bordas finais da minha área de relatório. Eu quero dar um respiro, eu quero dar um espaço para eles, tá? Então eu estou reduzindo com isso as medidas. Então, em vez de 720 por 1280, eu vou colocar agora o meu retângulo maior em 704 por 1264. Tá? Muito fácil fazer isso. Então, eu vou clicar nele aqui e vou novamente recorrer aqui no menu Definir Forma, aqui no grupo Tamanho. Então, a minha altura agora vai ser, voltando aqui, desculpa, 704. Então, eu digito 704 px e a minha largura 1264 px. Pronto, o PowerPoint faz a conversão para mim automaticamente. Vou selecionar esse visual e vou aqui através, ainda no próprio menu Página Inicial, aqui em Organizar, dentro de Desenho, eu vou alinhar. Vou alinhar ao meio e em seguida eu vou centralizar. Com isso, eu garanto que ele vai ocupar exatamente o trecho que eu quero. Notem que o alinhamento está perfeito aqui nos cantos. Olha, o canto superior, eu tenho uma faixa em cima, uma faixa à direita, e no canto inferior também. Perfeito? Então agora eu vou ajustar o meu painel esquerdo, o meu painel lateral. Na largura, eu não vou mexer, eu vou manter esses 200 pixels que eu já determinei. Mas a altura dele eu quero reduzir, eu quero dar um destaque. Então eu quero que ele fique menor do que o outro painel, de modo que eles se sobreponham e criem uma espécie de indentação entre eles, tá? Então eu vou me socorrer com o Excel novamente. Dessa altura de 704, eu vou tirar mais 32 pixels na verdade, tá? Eu vou reduzir na parte de cima e também na parte de baixo. Então, 704 menos o 32. Não estou afim de fazer conta de cabeça hoje, tá? 672 pixels. Então, vamos em frente. Então, com ele selecionado, vou acessar aqui novamente o menu Definir Forma e a altura aqui, então, vai ficar em 672 px. Com Enter, eu defino exatamente aquilo que eu queria. Eu vou posicionar ele de que forma agora? Eu vou arrastar para emparelhar ele lateralmente com o outro retângulo. Para isso, basta que eu arraste e acompanhe as linhas de guia, que são essas linhas pontilhadas em vermelho,
que o PowerPoint nos mostra exatamente para nos dar essa orientação, tá? E com a forma agora selecionada, eu vou acessar aqui no menu Organizar, novamente, o subcomando Alinhamento e vou alinhar ao meio. Com isso, eu garanto que verticalmente em relação ao meu slide, ele vai estar corretamente alinhado. Agora, eu vou novamente selecionar o meu retângulo maior, tá? E vou aqui, partindo da sua extremidade esquerda, eu vou reduzir um pouco aqui o tamanho dele, até que mais uma vez a própria guia de orientação do PowerPoint me indique que ele está exatamente no meio, centralizado, a forma que está sobre ele, tá? Então eu posso recorrer a esses recursos para ter mais produtividade. Nesse ponto eu solto, é disso aqui que eu quero mesmo. E aí eu tenho parte já do efeito desejado, tá? O que falta agora é formatar o plano de fundo. Para isso, eu vou clicar aqui nesse cantinho superior, na parte branca, botão direito, formatar plano de fundo. E, novamente, aqui do lado direito, eu quero preenchimento sólido, mas eu quero naquele tom de verde mais escuro que nós já utilizamos, tá? Então, o efeito que eu quero criar é exatamente esse que vocês estão vendo na tela agora. Como se as cores se misturassem, tá? E se diluíssem umas nas outras. Com isso, eu tenho uma segunda versão, então, do meu painel, tá? De forma um pouco mais sofisticada. Posso ir além disso? Posso. Dá para fazer uma coisa um pouquinho mais legal aqui, que inclusive é chegar bem perto de um dos meus trabalhos de portfólio, que várias pessoas já vieram perguntar para mim como é que como tinha sido feito aquele plano de fundo. Então agora eu vou mostrar, tá? Para dar um toque a mais agora nesse plano de fundo, o que eu posso fazer? Eu vou partir da minha forma menor, ou seja, do meu painel esquerdo, tá? Eu vou fazer uma cópia dele, mas para isso eu vou fazer antes uma cópia do próprio slide. Vou duplicar o slide, tá? Vou deixar minha apresentação final com 3, para que eu tenha todas as versões. E agora sim, vou selecionar esse retângulo menor, vou fazer uma cópia do mesmo, tá? E eu vou fazer com que ele se reduza mais um pouco, tá? Então eu vou tirar mais 8 pixels de cada lateral dele e mais 8 das extremidades, de cima e embaixo, tá? Então vamos lá, vamos usar o Excel aqui para fazer essa conta. Então eu tenho 200 pixels de largura, menos 16, eu vou ter então de largura 184. Ele tem nesse momento ali de altura 672, que foi o que nós deixamos ele originalmente. Então desses 672 eu também vou tirar 16, 656. Então vai ficar com 184,656. Então nós vamos acessar aqui a parte do tamanho, novamente. Então a largura, aqui a altura 656, px, 656 pixels e 184 pixels de largura. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Volto aqui, vou tirar o preenchimento dele, vou deixar ele sem preenchimento. O que eu quero agora é só a borda, é só a linha externa que a gente já havia configurado. Eu vou inverter ela novamente, vou virar ela aqui novamente o sentido, tá? E vou alinhar ela dentro da outra forma, de maneira correta, para criar este efeito aqui que vocês estão vendo agora, tá? Então o que eu quero? Eu quero que haja uma outra borda interna, dando um pouco mais de sofisticação e num gradiente inverso, onde ela se misture dentro do que está acontecendo. Vou pegar agora esse elemento, esse segundo que eu acabei de criar, vou fazer uma cópia dele, tá? Que ele obviamente vai passar agora a integrar. Vou virar de novo, antes que a gente ajuste aqui as medidas. Para quê? Para que ele passe a integrar o outro retângulo, o retângulo maior nesse caso, que nesse momento
Ele está, o retângulo maior está com 704 pixels de altura, ok? Então nós vamos tirar desse 704 agora aqui, ó, 16. E vai ficar com 688 pixels de altura. Então, acessando de novo, definir forma, recursos de altura, 688 pixels. E dessa forma, ele tem a altura que eu desejo. Eu vou alinhar ele primeiro, né? Vou trazer ele aqui para a lateral direita. Novamente, eu vou fazer uso do quê? Outra vez eu vou fazer o uso do próprio recurso de espaçamento do PowerPoint. Se vocês conseguirem reparar, com calma, vocês estão vendo a linha pontilhada vermelha fazendo o alinhamento vertical e aqui embaixo a linha pontilhada vermelha fazendo o distanciamento entre a forma que eu estou manipulando nesse momento e as demais que estão atrás dela. Tá? Então, assim, quando a gente habilita esses recursos, o PowerPoint torna muito produtiva essa atividade para a gente, ok? Com isso feito, eu vou simplesmente agora arrastar a sua borda esquerda até que novamente esse mesmo recurso me mostre que eu estou com o distanciamento correto aqui na parte esquerda. Aí é só soltar e o meu plano de fundo está pronto. Com as linhas devidamente criadas, eu vou apenas pegar esses elementos aqui da esquerda agora, tá? Vou trazer para frente, para que eles estejam à frente dessas linhas, e com isso para que eles componham de forma correta o meu plano de fundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar isso aqui como PNG, tá? Então vou dar aqui um salvar como, vou salvar na minha área de trabalho. Eu vou salvar aqui no formato, na verdade eu vou salvar como SVG, ok? Substituir uma coisa que já tinha lá. Sim, eu quero substituir apenas este slide, ou seja, eu quero só esse último que nós acabamos de criar, ok? E agora eu vou mostrar como aplicar ele dentro do Power BI, apesar de eu acreditar que isso já é meio trivial e que vocês já saibam, tá? Mas de qualquer forma, vamos lá. Então estou de volta no Power BI. Vou fechar aqui a seção de configurações de tela. Eu quero essa imagem criada em tela de fundo, então eu vou acessar aqui procurar, vou buscar o fundo verde aqui na minha área de trabalho. Eu preciso tirar o volume de transparência para que ele de fato apareça. Agora eu posso inclusive apagar esse elemento aqui, não preciso dele necessariamente, tá? E agora como que eu complemento isso para que isso fique realmente harmonioso, tá? Então, ainda na tela de fundo, eu vou fazer o ajuste aqui, ó, na imagem, tá? Então, nas opções eu vou escolher a opção ajuste em vez de normal, que é a opção padrão, tá? Com isso, ele vai se ajustar perfeitamente à dimensão daquela área e vou agora trabalhar o papel de parede. O papel de parede é essa área branca que está aqui ao fundo, que vocês podem ver de ambos os lados e acima e embaixo, tá? E ele está, inclusive, atrás do próprio painel de filtros, ok? Então, nós vamos trabalhar esse aspecto agora para dar uniformidade geral. Então, eu quero o meu papel de parede naquela cor, naquele tom verde mais escuro. Para isso, eu vou captar esse RGB aqui com o Instant Eyedropper. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo sobre essa ferramenta que eu estou usando aqui, é o Instant Eyedropper. É uma ferramenta muito prática que você instala no seu computador e com ele você pode fazer o clique rapidamente para obter o padrão hexadecimal de qualquer cor que você esteja na tela, tá? Então, eu vou selecionar ela aqui. Posteriormente, eu quero fazer um vídeo e trazer também as opções do Power Toys da Microsoft, que é um recurso também muito interessante, bem mais completo, tá, do que o Instant Eyedropper.
mas ele tem um pouquinho mais de complexidade também para utilizar. Então eu vou deixar para falar dele num outro vídeo, tá? Agora que eu captei o padrão que eu quero, eu vou abrir aqui a caixinha de cores, mais cores, Ctrl V, e agora eu tenho o meu papel de parede fazendo aquilo que eu quero, dando complemento à minha área de fundo. Vou aplicar a mesma coisa no meu painel de filtros, tá? Então vou tornar aqui o texto branco, vou tirar essa borda e vou trazer aqui a tela de fundo do painel de filtros, o mesmo verde, e com isso eu tenho exatamente o efeito final que eu desejava para o meu relatório do Power BI. A partir daqui, agora é a criação do relatório, do report propriamente dito, tá? Eu não sou adepto a usar o PowerPoint para estabelecer áreas definidas para os elementos, tá? Eu não gosto de fazer exatamente isso, de falar, não, vou pôr isso aqui, vou criar um outro retângulo aqui. Isso é uma preferência pessoal minha, porque cada projeto de BI é uma história totalmente diferente. Mesmo empresas idênticas, empresas do mesmo setor de mercado, do mesmo ramo, às vezes até empresas que utilizam os mesmos sistemas, tá? Não significa que o projeto vai ser igual. Desse modo, eu não acredito no conceito de template para esse tipo de trabalho ao qual nós atuamos aqui, que é a parte de análise de dados, ok? Não que o fundo não possa ser melhor trabalhado. O vídeo tem a finalidade aqui de mostrar para vocês que sim, a gente pode tornar tudo um pouco mais bonito, um pouco mais apresentável. Porém, eu gosto de deixar o mais livre possível para que eu possa compor os elementos de página durante o desenvolvimento, seguindo os requisitos que foram passados pelo cliente e, com isso, adequando a melhor visão para ele especificamente, tá? Então tá aqui. Eu espero que esse vídeo seja útil, espero que ele traga um conhecimento novo para alguns de vocês. Eu agradeço demais a você que assistiu até aqui o final e deixo aqui meu recado. Até a próxima, se Deus quiser.